Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vou repetir o verso 16, que é muito importante dentro do tema e do assunto. Escute isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. O Antigo Testamento apontando para Jesus. E o Novo Testamento relatando a vida, a história e os preceitos daquele que foi apontado pelo Antigo Testamento. Você consegue compreender? Então o Antigo Testamento serve para apontar, né? Todos os fatos que ocorreram no Antigo Testamento eram uma seta apontando para aquele que viria a esse mundo, que foi o nosso Senhor Jesus. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é a conclusão da vontade de Deus sobre o seu Filho e a sua manifestação aqui na face desta terra e o que há de acontecer, né, nos dias futuros após a sua ascensão até o fim de todas as coisas. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Altíssimo. Partindo desse princípio de inspirado por Deus, existem algumas festas, algumas celebrações, algumas cerimônias que são instituídas por Deus dentro da sua palavra. Existem algumas festividades no decorrer do ano que são instituídas por Deus dentro da sua palavra. Eu não vou citar todas aqui, mas, por exemplo, a Páscoa, que é o Pessa, né? A passagem, que no Antigo Testamento representa a passagem do povo hebreu por dentro do Mar Vermelho em terra seca, no Novo Testamento, o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Então, o Pessa, que é a Páscoa, é uma data instituída pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. O Pentecostes, que é uma festa celebrada em Israel, né? Uma festa celebrada pelo povo judeu, que o Espírito Santo escolheu, Deus escolheu nesse dia derramar o Espírito Santo e enviar ele para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Não só no período do arrebatamento, mas por toda a eternidade. Então, o dia de Pentecostes revela a descida do Espírito Santo e assim sucessivamente muitas outras festas que acontecem dentro do judaísmo, né? Dentro daquilo que revela o Antigo Testamento e continua acontecendo no Novo Testamento. Mas e Corpus Christi? O que significa esse feriado, essa cerimônia, essa celebração de Corpus Christi? Corpus Christi nada mais nada menos é uma palavra que vem do original do latim, tá? Corpus Christi vem do original latim. Corpus é corpo e Christi é Cristo, né? Cristo. Então, Corpus Christi, corpo de Cristo. Mas como assim corpo de Cristo, pastor? Essa festa foi instituída no ano de 1264, né? 1264 foi a instituição, né? A instituição dessa festividade, né? Podemos dizer, dessa celebração de Corpus Christi pelo Papa Urbano. O Papa Urbano decretou, né, no ano de 1264, que esta festa fosse instituída após uma freira chamada Juliana, receber, né, ter algumas visões, né, e dentre uma dessas visões foi quando, né, em uma pequena igreja católica, o padre pega ali a hóstia, né, e levanta essa hóstia e apresenta diante de toda a congregação, diante de toda a igreja, ele apresenta a hóstia
E quando ele vai quebrar aquela hóstia, porque ela é quebrada em várias partículas para colocar dentro do cálice ali, quando ele quebrou aquela hóstia, segundo essa freira, ela teve uma visão que correu sangue, exato, sangue ao ponto de chegar a molhar aquele pano que o padre segura. Então, automaticamente, foi comunicada ao Papa Urbano e o Papa, então, decretou que esta hóstia fosse levada em procissão até a Igreja Católica, sede ali próximo daquela região, que seria a diocese onde o arcebispo, o bispo regional estava. Então foi decretado que fosse levado em procissão até lá. E eles levaram em procissão essa hóstia, que, segundo essa freira, aconteceu esse episódio, esse fato de sair sangue dessa hóstia, né? Levaram, e de lá em diante, então, no mês de agosto, isso aconteceu no 19 de junho, esse episódio aconteceu 19 de junho de 1264, mas a instituição de feriado mesmo aconteceu no mês de agosto, a partir do mês de agosto. E de lá em diante, então, essa celebração de Corpus Christi, a Igreja Católica, ela entende que a hóstia, quando ela é apresentada, né, pelo padre, quando ela é apresentada pelo padre diante da igreja, ela passa pelo processo da transubstanciação. O que é transubstanciação? É um pedaço de pão que é transformado em carne e um copo de suco que é transformado em sangue. A Igreja Católica acredita que a hóstia não é apenas vamos dizer assim, algo feito de farinha de trigo. Os católicos acreditam que a hóstia é exatamente um pedaço de carne. Embora, quando coloca na boca, é o gosto do trigo, porque é feito de trigo, mas eles acreditam, após esse episódio, que a hóstia é um pedaço de carne. Que o suco da vide é o verdadeiro sangue de Jesus, que serviria como se fosse o sangue que corre em nossa veia. Essa é a crença do catolicismo. Por isso que há esse feriado de Corpus Christi, que o catolicismo entende que é o dia da celebração do corpo de Cristo, que nada mais, nada menos é do que a hóstia, né? A hóstia da Igreja Católica, a hóstia que o padre apresenta, consagra, e todo mundo na missa toma a hóstia. Então, para o catolicismo, o corpo de Cristo é a hóstia, tá? Para o catolicismo, o corpo de Cristo é a hóstia. Aí você me pergunta, pastor, os cristãos, os evangélicos, não celebram esse dia de Corpus Christi? Nós não celebramos o feriado de Corpus Christi. Eu vou te explicar por dois detalhes. Dois detalhes que nós não celebramos o Corpus Christi, tá? Por que não celebramos? Primeiro, não celebramos o Corpus Christi porque nós não temos o Papa como a autoridade representada pelo próprio Deus aqui na Terra. Nós que somos evangélicos porque cremos no Evangelho, não temos o Papa como o representante de Cristo aqui nessa terra. Nós não temos o Papa como a nossa autoridade máxima aqui nesta terra. O povo evangélico, o povo que segue o Evangelho, os 4 evangelhos, não tem Francisco como o nosso líder. Francisco não é o meu líder espiritual. Francisco não é o líder espiritual dos evangélicos. Francisco é o líder espiritual dos católicos. Tá? Francisco é o líder espiritual dos católicos. Nós que seguimos Mateus, Marcos, Lucas e João, que seguimos o Evangelho, por isso temos o nome de evangélico, nós não temos Francisco como nosso mentor, como nosso orientador. Nós não temos as palavras de Francisco como a boca de Deus na face da terra. Então, por esse motivo, dessa determinação do dia de Corpus Christi, ter sido determinado por um Papa, esse dia não serve como um feriado de reverência espiritual para o povo evangélico. Respeitamos a fé católica, respeitamos os católicos, né?
Nós temos que respeitar todas as religiões, respeitamos os católicos dentro da sua maneira de viver, mas nós que conhecemos o Evangelho não temos o Papa como autoridade máxima e muito menos um decreto que ele determinou que esse deveria ser um feriado, porque é o dia de celebrar o corpo de Cristo. Segundo, por que nós não celebramos o dia de Corpus Christi? Nós não celebramos o dia de Corpus Christi porque nós não acreditamos na transubstanciação do pão e do suco de uva. Nós não acreditamos na transubstanciação do suco e do pão. Como assim, pastor? Nós não acreditamos? Nós não acreditamos. Quando nós, na Santa Ceia, comemos o pão, nós estamos comendo um pão que representa, que simboliza o corpo de Cristo, mas não é o corpo, não é a carne de Jesus. Não é a carne de Jesus Cristo. Aquilo ali é um pedaço de pão feito de trigo que espiritualmente simboliza. Não é a transubstanciação, é o simbolismo, né? Assim como Deus trabalha com símbolo, a Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo, para que sempre que nós venhamos a participar, possamos lembrar que ele morreu e ressuscitou até o dia que ele venha para nos levar para consigo mesmo. Então, nós não acreditamos na transubstanciação. Nós comemos o pão entendendo que é pão. É um pão que representa o corpo de Cristo. Tomamos o suco de uva, que é a representação do sangue. Nós não acreditamos nessa transubstanciação que os católicos acreditam, que o pão virou carne e que o suco é o real sangue de Jesus, que pode ser inserido na veia de uma pessoa, aquele suco, que aquilo ali é sangue, quando na realidade não é sangue, é um suco. A apresentação acontece no mundo espiritual, mas se você for observar, o gosto é de suco de uva, não é gosto de sangue. Todo mundo aqui sabe o gosto que é o sangue, porque em um dado momento da vida mordeu um canto, né, da bochecha, em um dado momento sangrou a gengiva, então todo mundo sabe o gosto que tem sangue. Todo mundo sabe. E sabendo o gosto que tem sangue, nós percebemos que o suco da Santa Ceia não tem gosto de sangue. E isso prova que a transubstanciação é mais uma crença católica e não um fato bíblico. Você está conseguindo compreender? E não um fato bíblico, né? Muitas pessoas estão aqui, né? Todo mundo sabe o gosto que tem sangue, né? Você coloca o sangue quando você morde o canto da bochecha ou sangra o seu dente, né? Algo semelhante. Então, você sabe o gosto que tem sangue, né? Você sabe o gosto que tem sangue e você sabe o cheiro que tem sangue. E quando é apresentado o suco da vide, aquele suco, o cheiro continua de suco de uva, e o gosto continua de gosto de suco de uva. Não existe uma transubstanciação. Assim também o pão. Quando nós comemos o pão, ninguém sente o gosto de carne crua. Nós não sentimos o gosto de carne crua. Nós sentimos o gosto do pão, do trigo. Quer seja um pão sem fermento, quer seja um pão fermentado, quer seja um pão de sal, um pão doce, nós sentimos o gosto do pão. Então, nós não cremos na transubstanciação, que é a crença da Igreja Católica. Terceiro, por que nós não celebramos o Corpus Christi? Nós não celebramos o Corpus Christi porque a Igreja Católica celebra o Corpus Christi entendendo que a hóstia é o próprio corpo de Cristo. A hóstia é o próprio corpo de Cristo, né? A Eucaristia, a hóstia é o próprio corpo de Cristo. Ao contrário de nós não acreditamos que o corpo de Cristo é a Santa Ceia. Nós acreditamos que o corpo de Cristo é a igreja que se move sobre a face da terra. Enquanto o catolicismo acredita que o corpo de Cristo é a hóstia, nós acreditamos que o corpo de Cristo somos nós, igreja, que se movimentamos. E a nossa crença não é embasada no que um líder religioso entende, ou no que um líder de uma igreja, ou alguém que teve uma visão, ou uma revelação entende. Não, nós acreditamos porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Nós acreditamos que o corpo de Cristo não é a Santa Ceia. Não é o pão da ceia que é o corpo de Cristo. Não é o suco da vide que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O pão e o suco é para nós lembrarmos que ele morreu e ressuscitou
até o dia que ele venha arrebatar a igreja. Mas a nossa crença de corpo de Cristo é embasado na Bíblia, que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Tá, pastor, mas que base bíblica o senhor tem? Olha aqui, ó. Deixa eu ler para você. Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5, verso de número 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo, a cabeça da igreja. Espera aí, se Cristo é a cabeça da igreja, essa igreja quem é? Essa igreja é o corpo. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que a Bíblia diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Que corpo? A igreja. A igreja que faz o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Por isso que Deus fala com a nossa mente, com a nossa cabeça, e não com o nosso coração. Jesus não é o coração do corpo, Jesus é o cabeça, o que pensa pela igreja, o que tem as ideias pela igreja, o que direciona a igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo, conforme lemos aqui em Efésios. Somos o corpo, e ele é quem? Ele é o cabeça. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, a Bíblia diz assim, ó: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha, eu vou repetir esse versículo. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a Santa Ceia, né, que nós celebramos, o pão e o suco da uva. Não. O corpo de Cristo somos nós. A Igreja Católica já entende que o corpo de Cristo não são os membros da sua igreja. A Igreja Católica entende que o corpo de Cristo é a Eucaristia, é a hóstia, né? Esse é o entendimento deles. Outra passagem bíblica que mostra, Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Pelo seu corpo que é a igreja. Nessa explicação fica muito claro que a igreja de Cristo Jesus não é um prédio, que a igreja de Cristo Jesus não é uma denominação. Ah, eu vou para a igreja. Ninguém vai para a igreja. Nós temos que ser a igreja. Ninguém vai para a igreja. Você vai a um templo, você vai a um lugar que você vai para adorar, mas a igreja somos nós. E nós, sendo a igreja, nós somos o corpo de Cristo que tem ele como o cabeça. Então, por esses detalhezinhos, é que nós, evangélicos, não celebramos, não comemoramos o feriado de Corpus Christi. Tá certo? É por esses detalhes que nós não celebramos o feriado de Corpus Christi. Dentro do catolicismo, para você ser um católico de verdade, você tem que acreditar 100% que a hóstia se transforma em carne na hora que você ingere ela na sua boca e que o suco que só o padre toma se transformou no próprio sangue de Jesus. Na celebração da Eucaristia, na Igreja Católica, só o padre toma o suco, né, que segundo eles é a transubstanciação do suco para o sangue, só o padre que toma. Já o corpo de Cristo, segundo eles, que transforma em carne, toda a congregação pode se alimentar. Nós, evangélicos, ao contrário, comemos o pão e todos bebem do cálice, independente do líder religioso ou do membro mais simples. Todo mundo participa dos dois, conforme foi instituído naquela noite de quinta-feira, quando Jesus celebrou o jantar final, né? O último jantar que ele teve com os seus discípulos ali no cenáculo, né? Aquele jantar que nós chamamos de Santa Ceia. Ele então deu para os seus discípulos tanto o pão como também o cálice.
tá? Então, nós não acreditamos nessa transubstanciação, porque não há base. Os católicos dizem que eles pegaram cientistas que não eram do mesmo segmento religioso e os cientistas provaram que tinha realmente sangue humano naquela hóstia, e que aquela hóstia tinha fibras de carne nela, assim também como aquele sangue era sangue de um humano, quando na realidade nós não temos base para isso, né? Não temos base científica, não temos base bíblica para isso. Se você ir lá numa igreja católica hoje pegar a hóstia, você vai ver que a hóstia é de trigo, né? Muito bem feita, mas é de trigo, e que o suco que o padre toma vem da uva e não é um sangue que corre na veia de um ser humano. Mas eles creem nessa transubstanciação, tá? Aí você me pergunta, tá, pastor, e daí? E daí que o Brasil, não só o Brasil, como muitos outros países, celebra, né? Celebra esse feriado de Corpus Christi, países que têm como religião principal o catolicismo, o cristianismo com a tendência do catolicismo. Por exemplo, os países que hoje é feriado, né? É o Brasil, Portugal, Timor-Leste, Austrália, Bolívia, Croácia, França, Liechtenstein, Polônia, Suíça. Todos esses países hoje é feriado de Corpus Christi, porque esses países, a religião predominante é o catolicismo, tá? Se você for ver esses países que eu citei aqui, você não vai ver nenhum país do Oriente Médio, né? Nenhum país do Oriente Médio seguindo essa linhagem, e também nenhum país da África, poucos países aqui da América do Sul, né? Aqui na América do Sul tem 2 países, né? Brasil e Bolívia, né? que tem essa data como um feriado, e os outros países, por ter a sua colonização e o seu crescimento no sentido de fé, diferente desses países, então não há esse feriado. Aqui no Brasil, nós temos o feriado Corpus Christi porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal é um país de muita raiz católica. Embora tem muitas colônias judaicas, muitos judeus em Portugal, mas, em regra geral, nós fomos colonizados por portugueses católicos. Prova é que quando chegou aqui o padre Anchieta já chegou celebrando uma missa e todo esse processo que aconteceu, como vocês mesmos sabem, na história do Brasil. E daí em diante já ficou instituído o feriado de Corpus Christi, todos os feriados católicos aqui no Brasil, inclusive temos o Corpus Christi, tem o feriado de 12 de outubro, né? 12 de outubro, que é um feriado católico também, que é instituído aqui, junto com o dia que se celebra o Dia das Crianças, tem um feriado católico também, que é o Dia da Aparecida, que é um feriado totalmente voltado para o catolicismo. Então, o Brasil tem esse feriado porque foi colonizado por católicos portugueses. Por exemplo, os Estados Unidos não têm essa celebração de Corpus Christi. É claro que todas as igrejas católicas que tem dentro dos Estados Unidos celebram esse dia, é natural. Aonde tem igreja católica, esse dia é celebrado, porque esse feriado é um feriado 100% católico. Então, aonde tem uma igreja católica, tem o feriado. Porém, a nação americana não para reverenciar este feriado. Por quê? Porque os Estados Unidos não foi colonizado pelos católicos. Os Estados Unidos foi colonizado pelos evangélicos. Os Estados Unidos foi colonizado pelos protestantes, pelos evangélicos. Por isso que lá nos Estados Unidos há um feriado, né, chamado o Thanksgiving Day, que é o dia de ações de graça, o dia da gratidão, que acontece lá todos os anos. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo falar com a Marília sobre essa data tão especial, para ela explicar. E quem está nos Estados Unidos aí também, que participa dessa celebração, se você puder escrever na linha do tempo aí a respeito do Thanksgiving Day, coloca aí na linha do tempo, que vai ser muito importante a sua participação, a sua visão a respeito desse dia, que seria a celebração do povo, que colonizou os Estados Unidos. Deixa eu ver se a Marília está aqui na ponta da linha. Vamos falar por telefone aqui mesmo. Oi, Marília. Oi. Tudo na Santa Paz? Pastor. Paz do Senhor. Está me ouvindo, Marília? Glória a Deus. Sim, pastor.
Maravilha. Marília, eu estou aqui trazendo um comentário a respeito dos feriados que acontece aqui no Brasil, né, que é o feriado católico de Corpus Christi, o feriado de 12 de outubro, que é o dia que, além do Dia das Crianças, é o dia também que os católicos celebram a Aparecida. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso. Aí nos Estados Unidos tem a celebração que os colonizadores dos Estados Unidos chegaram aí, que eram protestantes, e tem o feriado. Que dia do ano que é esse feriado, Marília? É o Thanksgiving. Thanksgiving. É o Thanksgiving, que é aqui considerado como um dia de ação de graça. O dia de ação de graça. Sim, é um dia que todos reúnem para agradecer pela colheita, agradecer pelo alimento, agradecer pela fartura. E é um dia que nós celebramos com família. Não é um dia que a gente tem obrigação de celebrar esse dia dentro de uma igreja, não. Não tem obrigatoriedade de ir até um templo, nada disso. É um dia da família, que celebra-se com muitos cereais aí dos campos, o milho, batata doce, muitos cereais, em celebração e gratidão a Deus, é claro, pelos colonizadores também. Sim, que representa a boa colheita, a fartura. A gente representa aqui com a abóbora, que é a abóbora, né? A abóbora madura. Sim. O milho, a batata doce, Uhum. e mais a ave que celebra esse dia, que é o peru. Certo. É o peru. Que na mesa, por exemplo, né, do americano, a única carne, proteína que entra, fora as outras coisas, que é os legumes, as verduras, as hortaliças, é a carne do peru. Então, essa é uma data... Marília, você está com retorno alto aí? Tem como abaixar o teu retorno? Você tem outro celular aí que tá alto? Não. Que tá tendo... O que você está ouvindo, acho que é um barulho de uma sirene de um carro. É isso mesmo, tá tendo um som, assim, um som estridente, deve ser... Agora, um som deve ser a sirene, né? A irmã está dizendo que parece um carrinho de mão, parece uma carriola, né? Mas tudo bem, vamos continuar que está dando para ouvir. Então, o Thanksgiving Thanksgiving Day é o dia de ações de graça que toda a América para celebrar. E como que é celebrada essa festa, Marília? Muita comida, muita voluntariedade, como que é celebrado? Essa data do Thanksgiving Day é celebrada com muita comida, muita voluntariedade, muito presente. Como que é esse dia celebrado? Esse dia é um dia de muita comida. Uhum. Não envolve presente. Certo. Não envolve presente. O que envolve é aquela união com amigos certo. E famílias. Por exemplo, nós já celebramos na nossa igreja aqui o Thanksgiving, uhum. Mas é porque tinha muita gente, membros dali da igreja, que não tinha família, como sempre, né? Não tem família, ou outros membros da igreja preferiam celebrarmos como uma família em Cristo. Certo. Aí a gente reúne na igreja, faz o jantar ou o almoço, que costuma ser um almoço tarde. Certo. É um almoço lá para as 2 horas da tarde. Então a gente reúne, mas não tem presente, é a presença e a comida. Então, inclusive, cada um leva um prato. Uhum. E os restaurantes, as churrascarias, os lugares aí que as pessoas comem toda semana, fazem alguma homenagem ou não? Sim, geralmente os restaurantes aqui, eles mudam o cardápio totalmente, porque quem sai de casa, quem não reúne com a família, ele não quer ir para o restaurante para comer qualquer comida. Sim. Se aquele restaurante está aberto, geralmente, igual os restaurantes mesmo que minha irmã trabalhava, era um restaurante que eles tinham que ir para lá na madrugada do dia anterior. Sim. Para preparar os pratos de Thanksgiving, porque como é muito, às vezes eles nem serviam só o turkey, que é o peru, não é o turkey. Eles não serviam só o peru, mas também servia frango, que pode substituir, que muita gente não gosta de frango, de peru, prefere o frango.
mas a comida é toda voltada para o Thanksgiving, que é a batata doce, a abóbora, uma comida aqui que eles fazem típica daqui, que é eles chamam de stuffing. Uhum. É tipo pão, como que fala? Aquele crocante que você mistura na salada. Então eles misturam aquilo ali. Como se fosse uma torrada. Tipo, fica para nós, para dar mais ou menos uma ideia para as pessoas saberem como que fica tipo o nosso pirão de galinha. Sei, entendi. Fica um pirão mais seco. Então eles servem o purê de batata com um molho madeira e carne de peru ou de frango. Maravilha. E o dia de Corpus Christi, Marília, os Estados Unidos aí não para. Os restaurantes são todos voltados para cardápio para comer. Certo, entendi. E nesse feriado, Marília, que nem hoje é feriado de Corpus Christi, aí nos Estados Unidos a vida continua normal, não para celebrar esse feriado. Não. Aqui é muito assim, pastor. Ninguém comentar. Inclusive no Thanksgiving a gente veste, às vezes alguns vestes mais ou menos aquelas pessoas que gostam mesmo de comemorar. Tem os lugares, tem os setores que eles se vestem como antigamente. Os colonizadores que eles vestiam tipo um chapéu, uma bota alta. Certo. Tem lugares assim. Agora, o Corpus Christi, aqui ninguém fala nisso. Certo. Aqui não existe. Tá ok, Marília. Não existe essa celebração. Marília, muito obrigado. Outra coisa também que eles fazem, pastor, com o agradecimento pelo alimento, tem alguns restaurantes que fecham para o público e abrem para os veteranos. Olha só. É uma festa, é uma celebração de honraria também à memória dos nossos pais. Também. Aí aquelas pessoas vão ali e alimentam de graça. Que bênção. Que bênção. Então é assim. Tá ok. Marília, muito obrigado. Trouxe luz e muita orientação à tua participação. E olha, espere em Deus que o Senhor prepare aí uma oportunidade para nós estarmos aí celebrando um Thanksgiving Day aí nos Estados Unidos com vocês. Pastor, com certeza. Olha, é a minha maior, o dia que eu mais gosto de cozinhar. Que bênção. A comida que eu gosto de fazer e reunir pessoas na minha casa. É meu Thanksgiving, é muito maravilhoso. Que maravilha. Vamos pedir a Deus, se for da permissão do Senhor, vocês vão estar aqui sim, um dia para Amém. comemorar com a gente. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado pela participação. Amém, pastor. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Tá aí a Marília, uma simpatia de pessoa participando conosco lá dos Estados Unidos, né? Ela que mora lá há quase 30 anos, né? Já é uma cidadã americana, trazendo aí essa explicação e também explicando que esse feriado de Corpus Christi nos Estados Unidos, ninguém nem sabe desse feriado, né? Ninguém nem conhece. Aí você diz, por quê? Porque os Estados Unidos foi colonizado pelos protestantes. Os Estados Unidos foi colonizado, né? Pela colônia inglesa, né? E automaticamente os ingleses levaram para lá o evangelho. Até cerca de 20 anos atrás, os Estados Unidos era um país que nós podemos dizer de 80% a 90% cristão, evangélico. Cristão não católico, cristão evangélico, né? Porque é um país que sempre orava nas escolas, a Bíblia era imposta, né, nas escolas para os alunos estudar e aquela coisa toda. Então, eu acredito que até por isso os Estados Unidos se transformou na maior potência do mundo por seguir a linhagem do Evangelho, né? Hoje já está pendendo para outros lados e é por isso que também está naufragando dia após dia. Essa é a realidade que a gente não pode negar. Então, esse feriado de Corpus Christi aqui no Brasil vem do catolicismo. Nós fomos colonizados por portugueses católicos, por isso que esse feriado ficou instituído aqui. A Argentina, por exemplo, é um país que não celebra esse feriado. Por quê? Porque a Argentina é um país que é quase, né, podemos dizer assim, o sangue que corre nas veias do argentino é um sangue judeu. A Argentina tem a maior comunidade evangélica da América, a maior comunidade evangélica fora de Israel, né? Na Inglaterra, Estados Unidos e depois a Argentina. Então, a gente percebe que esse feriado de Corpus Christi vai muito das origens do seu descobrimento, como aqui no Brasil, que é um país que foi descoberto pelos portugueses católicos, por isso que há muito, nas nossas origens, nas nossas raízes,
essa prática, né? Quantos e quantos que estão aqui nos assistindo, que hoje é evangélico, hoje serve a Deus, mas nasceu num berço católico, porque a nossa origem, as nossas raízes são católicas, né? Quantos que estão aqui que é evangélico, mas a origem, a raiz, a sua raiz é católica, outros aqui é espírita, mas a raiz é católica, outros diz que não acredita em nada, que é um ateu, mas a origem é católica, porque é a religião predominante do nosso país, né? Até muitos anos atrás. Hoje, o lado protestante, os evangélicos, estão crescendo muito, mas o catolicismo ainda é o maior segmento, né, religioso aqui no Brasil. Deu para você entender... Deu para você entender esse detalhe aí do feriado de Corpus Christi? Qual é o dia que se comemora a ação de graças lá mesmo, pastor? Ô Janaína, eu falei com a Marília aqui, eu estava concentrado tanto no que ela estava falando e no barulho lá que estava acontecendo, como vocês dizem, do carrinho de mão, que eu não consegui pegar o dia que ela falou que é a data de celebração. Mas eu acredito que se der uma gugada aí, vocês já vão encontrar a data do Thanksgiving Day lá nos Estados Unidos, tá? Dê uma gugada aí que vocês vão encontrar, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Nós já vamos encerrar. Hoje à noite é a live de perguntas e respostas, tá? Hoje, no horário das 8 da noite, vamos estar aqui com uma live de perguntas e respostas. Porque os católicos fazem aqueles tapetes de serragem com várias figuras. É exatamente isso. Porque no dia 19 de junho de 1264, quando o Papa Urbano decretou que levasse essa hóstia que a freira Juliana viu, né, ela, segundo a freira, corria sangue dessa hóstia ao ponto que molhou aquele pano que o padre segura embaixo, né? E molhou tudo. Então, o Papa determinou dizendo que essa hóstia venha a ser levada em procissão até a diocese maior, né, até a igreja diocesana que está lá, o bispo ou o arcebispo da época. Então, foi levado em procissão. Daquele dia em diante, todo o feriado de Corpus Christi é feito a decoração, né, a hóstia, decoração, tudo voltado para a hóstia, né? A hóstia, muitas outras coisas que é decorado com pó de serra, né, com serragem, com muito glitter, muita coisa colorida, né? Na minha época de escola, quando eu era criança, nós, alunos, decorávamos, né, éramos convocados a decorar as ruas que a procissão iria passar, né? Aí o padre passa segurando, né, a Eucaristia dentro daquele sol de ouro, né? Dentro daquele sol de ouro, e ali dentro a Eucaristia, e a procissão vem atrás andando, né? Pelo que eu vi escrever aí, a última quinta-feira de novembro é o feriado de Thanksgiving Day, é isso? Na última quinta-feira de novembro. Obrigado, Carlos Machado, pela informação. Você compreendeu? Então, é por isso que sempre, todos os anos, é enfeitado as ruas para essa procissão. No enfeite ali que é feito com pó de serra, com aquela serragem, eles desenham muito a hóstia, desenham o cálice, né? O cálice que é contido o sangue, o suco de uva, a hóstia e tantas outras coisas, porque é podemos dizer, uma procissão voltada para esse processo. Por isso que sai com a Eucaristia, dá toda a volta de procissão e entra na igreja com a Eucaristia, tá? Tá certo? Então, sempre o padre segurando a Eucaristia com aquele pano, né, envolto das suas mãos, representando o pano que a freira disse que correu sangue e chegou a molhar aquele pano. Tá bom? Tá explicado? Deu para você entender? À noite, nós estaremos em uma live de perguntas e respostas. Vai ser bênção de Deus. E você não pode perder. Gente, deixa eu te pedir. Você já deixou o seu like para cima? Deixou o seu like? Deixa o seu like para cima. Compartilhe com seus amigos e familiares mais uma vez. Tá bom? Deixa o seu like para cima. E compartilhe com seus amigos e familiares para que todo mundo venha alcançar esse esclarecimento, tá? Repito pela última vez, o feriado de Corpus Christi é um feriado de exclusividade da Igreja Católica, tá? E, pastor, eu devo ou não devo comemorar? Já está explicado já, então se qualquer coisa, eu vou terminar aqui, você volta a assistir a live, porque eu acredito que ficou muito claro a explicação, tá bom? Hoje, 8 horas da noite, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Pelo horário de Brasília,
a live de perguntas e respostas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você venha receber a notificação, apesar que muita gente não está recebendo a notificação. Muitos não estão recebendo a notificação. Eu te aconselho, para você não perder a live de perguntas e respostas, você colocar no despertador do teu celular aí, para 7h55, por aí, você já receber a notificação aí, o celular despertar, e você vir para cá já para o canal e esperar a live entrar, tá bom? Porque muitos não estão recebendo a notificação do YouTube. Abra sua mão, abra sua mão. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Israel te abençoe, te guarde, te prospere e te proteja de todos os males em nome de Jesus. Que a bênção que enriquece sem trazer dores alcance a vida de todos, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe e concorda, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. O Lucas acabou de colocar aí o número da conta, também os nossos moderadores, a Kátia, a minha esposa, todo mundo aí está colocando, a Kátia, a minha esposa que está ali no Milagres Extraordinários, todos estão colocando o número da conta do ministério, também o número do Pix, o número do meu WhatsApp, para você, além de estar nos ajudando, também entrar em contato conosco e nós estarmos interagindo, tá bom? Nos ajude a evangelizar no projeto da Janela 1040, que são os 62 países menos evangelizados do planeta Terra, tá bom? Deus te abençoe. 8h da noite, vamos estar juntos na mesma fé, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui a pergunta que está vindo, a Bibitinha Tavares. Pastor, faz uma live sobre a festa junina. Eu falei sobre a festa junina na live de perguntas e respostas de sábado passado. Foi falado, tá? Sobre a festa junina na live de sábado passado. Dá uma entrada aí que você vai encontrar nós trazendo explicação sobre a origem da festa junina, que nada mais, nada menos é do que o aniversário de Herodes. A festa junina é o aniversário de Herodes, que tirou, que decapitou João Batista. Por isso que o nome da festa é Festa de São João, porque foi a decapitação de João Batista, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde. E não respondeu do sábado. Sábado nós vamos falar sábado, tá? Sábado, sobre o sábado nós vamos falar nesse sábado. Sábado eu vou falar do sábado. Sábado passado eu falei da carne de porco e nesse sábado agora eu vou estar falando sobre o Shabat, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um abraço e que Deus te proteja e te guarde em nome de Jesus até às 8 da noite. Tamo junto na mesma fé. Vamos para cima.